especialista em teoria psicanalítica pelo FMG. É psicólogo e pedagogo e atua como professor nos cursos de psicologia da Universidade Federal do Sul da Bahia. Boa noite, professor Finelli, seja muito bem-vindo a esse encontro. A palavra é sua, professor. Obrigado, Alcina, obrigado pelas palavras gentis. Uma boa noite, Alcina. Boa noite, Valmir, que está aqui conosco na mediação, nos auxiliando na equipe técnica. Boa noite a todos os estudantes, todas e todas os estudantes. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? Nos encontramos lá no segundo período na disciplina de psicologia e agora na disciplina de didática. Então, um enorme prazer estar com vocês e, como da outra vez, considerem-se aí vitoriosos, né, por estarem fazendo uma graduação em Ciências Biológicas em uma instituição prestigiosa como o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, e pela garra de vocês, né, continuam aí, quarto semestre, já avançando para o meados do curso, logo, logo, profissionais. Bom, hoje, nesse primeiro webinário, eu vou fazer uma passada geral pela nossa sala, né, uma apresentação da nossa sala e, como de praxe, foco ali nas nossas atividades, em especial no nosso seminário e na nossa AAA. Deixa eu compartilhar a tela. Aqui, compartilhar ecrã. Apesar que eu vou mudar para a janela. Essa janela. Inverto. Essa vai para cá. E essa de didática vem para cá, aí eu fico olhando para frente, olhando para vocês. Eu trabalho com duas telas, às vezes eu olho para um lado, para o outro, estou acompanhando duas telas. Bom, então estamos aqui na nossa disciplina de Didática 2, né, uma disciplina de construção do conhecimento, de preparar vocês para se tornarem professores e educadores. Como o nome indica, ela é uma sequência da disciplina de Didática 1, complementando-a com uma série de referenciais. Então, ela inicia hoje, no dia 17/3, e vamos avançar em termos do percurso regular da disciplina até o dia 13/4, compondo aí, como de praxe, as nossas 4 semanas de duração do curso. Como também de praxe, na nossa apresentação aqui da disciplina, eu trago um fórum de notícias para apresentação de algumas informações complementares, qualquer novidade, qualquer dificuldade, eventualmente problemas de conexão ou outras alterações que se fizerem necessárias. Temos aqui também um fórum tira dúvidas, para que a gente se comunique com o tutor, e apresentem dúvidas. Então, esse fórum é um fórum geral, que é aberto para todos, para que a gente possa se comunicar de maneira ampla, entendendo que as dúvidas de um grupo ou de um ou outro estudante podem ser compartilhadas com outros pares, e os esclarecimentos dessas dúvidas, também ali apresentados, vão esclarecer a outros pares. Temos de praxe o nosso calendário do curso, plano de ensino e os cronogramas das atividades específicas da nossa disciplina. Então, vou para esse cronograma. Deixa eu mudar o compartilhamento. Primeiro abrir o documento. Isso. E agora, vou mudar o compartilhamento. Vou dar um zoom para ficar mais claro e visível. Puxo ele também para cá.
Então, nesse momento, né, vocês estão iniciando aí o segundo bloco de disciplinas do quarto período, com as disciplinas D, Didática 2, e E, Biologia Molecular, que devem ter aí a organização de calendário muito similar. Tá? Então, em termos da nossa atividade prática, eu vou chegar nela já, mas o calendário dela já está aberto, né, até o dia 31/3. A atividade de aprendizagem do dia 31/3 a 14/4, então ali até após o fechamento da disciplina, no valor de 10 pontos. A organização dos fóruns, aqui eu estou vendo um pequeno ajuste, né? Então tem um fórum da primeira semana, um da segunda semana, terceira semana e quarta semana. O pequeno ajuste aqui é só por causa dessa organização. Em vez de ser 2-3, ficou 2-3-3-2. Tá? Mas é um pequeno ajustezinho aí que não tem nenhum grande impacto. Né? Todos aí estão participando, contribuindo, colaborando, logo não há impacto nenhum em alterar a ordem dessas duas pontuações. Tenho certeza que todos vão alcançar esses 10 pontos de participação nos fóruns. A realização da autoavaliação, apesar dela estar prevista já para desde o início do semestre, ela vai ficar aberta, ou da disciplina, ela vai ficar aberta até um pouco após o encerramento da disciplina. Normalmente a equipe abre ela ali na época das provas. Em termos da data mais importante, é o do nosso seminário interdisciplinar. Então, ele vai acontecer no final de semana, de 11 e 12 de abril, com a possibilidade de postagem até o dia 14. Então, aqui, uma atividade importante, em breve também eu vou discutir um pouco mais sobre ela. Em termos das nossas provas, a avaliação online, 24 a 27 de abril, segunda oportunidade dessa prova, 28 a 30, presencial, dia 31/5. Então, esse é um elemento importante, porque normalmente ela fica ali um tempo, mais distante da disciplina, quando vocês vão avançar para outras disciplinas, né? Então, aqui está D e E, vocês vão fazer a E e F. Então, é importante que vocês estudem, que se realizem as atividades e que voltem a revisar o conteúdo à época da realização da prova presencial, da avaliação presencial. Teremos ainda, para aqueles casos que por alguma razão tiveram dificuldades, não conseguiram acompanhar os estudos independentes, como uma forma de recuperação, com as suas datas já previstas, e uma prova final com uma última oportunidade de recuperação prevista lá para para julho. Ok? Aqui fecha. Volto para minha sala. Então, voltando, em termos do conteúdo, nós temos, como de praxe, um caderno didático que vai funcionar como o nosso carro-chefe da bibliografia. É a partir dele que vocês vão embasar a maior parte do estudo para essa disciplina. Em termos da estrutura, da organização, ali seguindo o nosso plano de ensino, nós vamos trabalhar seguindo 4 unidades, pensando na nossa estrutura de 4 semanas. Então, essa primeira semana, eu estou fazendo essa introdução à disciplina, onde eu apresento o curso, faço essa organização e também apresento já o seminário temático. Por quê? Porque é uma atividade com boa pontuação e de grande impacto, em termos da execução da disciplina. Na segunda semana, nós entramos efetivamente no nosso caderno didático, com a primeira unidade do caderno, que é o processo ensino-aprendizagem, que vai ser dividido em ali algumas subtópicos, quais os componentes do processo de ensino-aprendizagem,
as estratégias de ensino-aprendizagem, muita atenção aqui nesse tópico, recursos didáticos, né? Então, aí eu acho que a parte central da nossa disciplina de didática, e avaliação do processo de ensino-aprendizagem. Na terceira semana, terceira unidade, então a gente trabalha com os referenciais de qualidade de educação. O tópico no livro volta-se para a educação infantil e ensino fundamental. A gente vai complementar aqui o fundamental e o médio, e não devo dar uma atenção tão grande à RECNEI, que se dedica à educação infantil, que não é exatamente o nosso foco, né? A gente está fazendo uma formação em ciências biológicas, e a gente se volta, então, para Fundamental 2 e ensino médio. Então, eu complemento esse capítulo, né, essa terceira unidade, excluindo a parte dos RECNEI e avançando para o fundamental e o médio. Então, a gente vai discutir um pouco aqui da seleção dos conteúdos e das tendências pedagógicas, né, entendendo que a gente já deve ter visto, vocês já devem ter visto um pouco das tendências pedagógicas em didática 1. Vamos discutir sobre a natureza dos conteúdos, né, como é que a gente seleciona esse material, e aí um foco bem grande aqui na BNCC, em como que são separados, né, ou propostos os percursos formativos, né, os itinerários formativos, e como são selecionados os diversos conteúdos para a organização das matrizes curriculares. E as referências para o estabelecimento desses conteúdos, assim como sugestões metodológicas para os currículos nos âmbitos estadual e municipal. E caminhamos, então, para fechar a nossa disciplina com caráter interativo e comunicativo do processo educativo, né, com uma discussão sobre essa ideia da trabalho docente, né, o conceito de comunicação, né, o que é pensar, organizar uma sala de aula, organizar uma proposta de ensino, que é mais do que chegar e fazer, discutir os modelos teóricos de comunicação e o seu impacto para o processo educativo. Então, pensar nessa questão, como a gente vem trabalhando aqui, de postura docente, como se posicionar, como comunicar, né, e pegar, né, acompanhar sempre feedback dos nossos estudantes, ou dos seus futuros estudantes. Então, em termos da biblioteca, apresentado aqui o conteúdo, temos aqui o nosso caderno didático, como eu disse, o nosso carro-chefe. Como eu gosto muito de pesquisa, né, estava até há pouco conversando com o Cine aqui sobre pesquisa, publicações, eu deixo aqui também umas sugestões de tema para pesquisa. Né? É obrigatório que vocês acessem, que vocês tenham que fazer pesquisa? Não. Pensando no nosso TPC, nós não temos um TCC ao final do curso. Por outro lado, o processo de formação no ensino superior é sustentado pelo tripé: ensino, pesquisa e extensão. Então, a gente tem trabalhado muito com o ensino, né, com as nossas aulas, com a busca do conhecimento. A extensão, eventualmente, é viabilizada, né, vocês vão ter atividades práticas e algumas atividades de extensão, até porque a gente tem uma lei relativamente recente que fala da curricularização da extensão, ou seja, há uma necessidade de produção de uma certa carga horária de atividades de extensão que vocês, estudantes, precisam executar. É interessante pensar nisso, porque a extensão aqui, ela é uma atividade em que vocês são os protagonistas, vocês executam, compartilhando conhecimentos que vocês estão desenvolvendo, construindo aqui na formação, né, no ensino superior, e levando isso para as suas respectivas comunidades. Né? Então, estamos falando aqui de 5 polos, provavelmente umas 15 a 20 cidades no entorno desses polos, né? Pensando aí 2, 3 cidades que recebem estudantes em torno desses polos, em que vocês vão fazer a diferença, né, levando o conhecimento dessa formação para as comunidades. E temos o tripé, né, o pedestal da pesquisa, que, em função da estrutura do curso EAD, acaba sendo
um pouco mais negligenciado, um pouco menos atentado em termos da produção. Tá? Então, eu sugiro sempre, e coloco nas minhas salas, sugestões para temas de pesquisa para aqueles alunos que têm mais interesse possam avançar nessa construção. Em termos de ampliação do conhecimento, temos também aqui a nossa biblioteca. Se abriu. Tá? Então, diversos referenciais, né, normas da BNT para fazer escrita acadêmica, alguns artigos aqui, textos sobre metodologias de ensino, a BNCC, em especial de interesse para a gente do ensino fundamental e ensino médio, a legislação da BNCC, de novo, um outro texto sobre tendências pedagógicas, mais textos sobre metodologias pedagógicas, né, ou didática, mais referenciais, né, os DCNs, né, diretrizes curriculares nacionais, as diretrizes curriculares nacionais para o ensino infantil, um livro que é enorme, mas que eu super recomendo, A Didática Magna de Comênios, né? Esse livro é um clássico sobre a educação, então é um livro longo, uma leitura longa, às vezes um pouco repetitiva, mas um livro essencial para a nossa prática docente. Modelos educacionais, também pesquisa sobre prática, paradigmas da educação, então também uma nova discussão sobre tendências pedagógicas, PCM, parâmetros curriculares nacionais, e os RECNEI, que, como eu disse, a gente não deve atentar tanto, porque volta-se para a educação infantil, mas como vem previsto na ementa, eu compartilho. E o mais importante aqui nesse material de ampliação de conhecimento, então diversas fontes complementares, mas o mais importante aqui, os textos para atividade prática seminário. Então, dentro da pasta do material, a gente tem os textos para os seminários, que eu já tomei o cuidado de separar. G1, tem 3 textos, G2, G3, G4, e assim sucessivamente, pensando nos 6 grupos de seminário, e EIO, um grupo para atividade prática de seminário, para os estudantes que eventualmente ficarem para os estudos independentes. Tá? Então, dentro dessa pasta, tem todos os textos já elencados, né? G1, 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 G2, 2, 2, e assim sucessivamente, para que cada um dos grupos possa acessar seu material. Aqui são separados por temas afins, né, de modo a pensar um seminário que cada grupo traga alguma especificidade da formação docente, das tendências pedagógicas, das metodologias de ensino, das metodologias emergentes, das práticas avaliativas. Bom, então, voltando. Então, estava aqui no material. E aí, vamos aqui para o planejamento da atividade prática. Fechar esse material, abrir para começar a fazer a discussão sobre ele. Coloco aqui o material que eu vou apresentando. Enquanto isso, se já tiver alguma dúvida, Alcina, pode me interromper, tá joia? Lembrem-se que vocês estão aqui no espaço de webinário, a gente está pelo YouTube, vocês podem participar aí, colaborar, encaminhando as dúvidas, né, no chat, que a Alcina está aí acompanhando e vai me apresentando as dúvidas para a gente dar o segmento e esclarecendo. Por enquanto, não temos dúvida, viu, professor? Joia, obrigado, Alcina. Bom, então, as orientações da atividade prática seminário, né, curso de Ciências Biológicas, Didática 2, professor Leonardo Finelli, é uma disciplina em 4º período, de 45 horas, no primeiro semestre de 2025. Como eu indiquei, um valor considerável, né, 20 pontos. Ela divide-se em 2 atividades, a prática para 31/3 e a produção do seminário no dia 12/4. Cada uma dessas atividades tem o seu link específico,
né? Poste aqui na sala, poste aqui a produção da atividade prática, poste aqui a produção do seu seminário. Deixa eu voltar lá na sala, só para ilustrar. Vou apresentar outra coisa, janela aqui. Então, planejamento prática, poste aqui a produção de seminário. Não tem nenhum segredo, né? Clicou, abre e encaminha, né, o anexo. Tá? Então, tem lá os espaços específicos de postagem. Bom, então, tema geral da atividade prática seminário, né? A atividade vai se dividir em duas atividades, a atividade prática e a atividade do seminário temático. Então, AP, atividade prática, ST, seminário temático, cujas temáticas consideram a complementação de conteúdos a partir do estudo do desenvolvimento atípico e dos impactos na educação, né? Da formação aí na didática. Então, o objetivo é complementar as discussões da disciplina que avançam na consideração das práticas de ensino contemporâneas. Então, o nosso texto, olá, cursistas, para a nossa atividade prática seminário de didática 2, trabalharemos com a apresentação, onde utilizaremos PowerPoint ou Prezi. Nada de novo, diferente do que a gente faz nos outros seminários, né? Apresentar uma aula, apresentar um trabalho que vocês vão construir. Assim como de praxe, inicialmente, em cada polo, vocês devem se dividir em 6 grupos. Também, nenhuma novidade, né? Via de regra, a gente trabalha sempre nas disciplinas propedêuticas, de conteúdos específicos, com essa metodologia de 6 grupos em cada polo. Então, vocês podem se organizar para esses grupos por afinidades, por sorteio ou qualquer outra forma que desejarem, desde que haja necessariamente 6 grupos, nenhum deles seja muito maior ou muito menor que os demais. Via de regra, a entrada foram de 50 estudantes, ou até 50 estudantes para cada polo, mas a gente sabe que a realidade nem sempre se mantém com esse número. Eu não tenho esse dado nesse momento, mas é possível que tenhamos polos aí com um número um pouco menor de estudantes, né, 30, 40. Então, se organizem para 6 grupos mais ou menos equitativos. Né? Podem, inclusive, manter os mesmos grupos que vocês já têm trabalhado nas outras disciplinas. Nenhum problema quanto a isso. Tá? A ideia aqui, então, da nossa produção contempla uma resenha crítica para cada grupo, que serão organizadas ao final da apresentação, no final do módulo. Então, para tais produções, os membros do grupo devem socializar as informações, né, aqueles textos que eu apresentei, que estão lá na pasta de formação complementar, por e-mail, baixando da sala, né, e depois que começarem a fazer as leituras, organizarem suas pequenas resenhas, suas produções parciais, socializarem por e-mail, videoconferência, WhatsApp, ou qualquer outra forma de comunicação. Eu até deixei aqui ainda o remota, mas atualmente a gente já tem a possibilidade de encontros presenciais, e acredito que alguns de vocês residem perto um dos outros, podem se organizar presencialmente. Como eu já indiquei aqui, podem, caso seja viável, se reunir presencialmente no polo ou na casa de um dos componentes do grupo. Os textos finais, que vão ser essas resenhas críticas, serão compartilhados na sala entre os pares, de modo a socializar o conhecimento. Então, vocês se reúnem, vão fazer, todos os membros do grupo vão fazer a leitura dos 3 textos, vão fazer ali uma produção, né, de uma resenha crítica, que vai ser postada na atividade prática lá da sala, para que os seus pares também possam fazer a leitura dela. Nosso caderno didático traz uma série de informações e conhecimentos relevantes sobre a didática, mas, não obstante, é sempre possível complementar. Então, nesse sentido, a nossa tarefa da atividade prática e seminário vai ser produzir essa complementação, que
se divide em duas tarefas. A primeira delas, entende que o processo de ensino-aprendizagem é holístico, assim, um todo indivisível que contempla práticas de ensino que vêm sendo melhoradas e adaptadas para a nossa realidade sócio-histórico-cultural. Hoje a gente faz um uso maciço das tecnologias de informação e comunicação, pensamos nas práticas, a própria formação hoje em dia contempla ali extensão, né? Então, atividades práticas são muito interessantes, muito bem vistas. Nesse contexto, então, de forma didática, eu selecionei alguns textos que se voltam para diversos aspectos desse ensino, do processo de ensino-aprendizagem. Esses textos são elencados abaixo, em uma proposta por grupo, onde todos os materiais, né, todos eles estão disponíveis lá na pasta de ampliação do conhecimento, que eu mostrei agora há pouco, né, no tópico lá do conteúdo. Então, como que vocês vão organizar qual grupo vai ficar com qual tema? Pode ser por sorteio, pode ser por escolhas, né? Negociem aí junto com o tutor do seu polo como que vocês vão fazer essa seleção. De praxe, são 6 temas. Né? Cada grupo com 3 artigos ou capítulos de livros. Eu selecionei alguns capítulos, alguns artigos. Tá? Eu acho que não justifica ficar lendo o título, o nome de cada um deles. Eu mostrei lá na sala como está bem organizadinho, G1, G2, G3. Né? Então, 3 para o grupo 2, 3 para o grupo 3, 3 para o grupo 4, 3 para o grupo 5 e 3 para o grupo 6, né? De modo a ter uma organização quantitativa que atenda a todos os grupos. Nenhum de vocês vai ter uma leitura muito maior, muito mais complexa, né, ou muito mais simples que os demais. Então, cada grupo terá 3 artigos ou capítulos, aí realmente variou muito em função da seleção, alguns ficaram com mais capítulos, 2 capítulos, 1 artigo, teve grupo que ficou com 3 artigos, teve grupo que ficou com 2 artigos e 1 capítulo. Não acho que isso é o maior impacto, são todas publicações, a grande maior parte atualizada, se não me equivoco, todos atualizados, né, dos últimos 5 anos, que versam sobre a nossa formação, sobre as práticas pedagógicas, sobre didática, em especial direcionada para ciências biológicas. Então, de novo, a relação dos textos está lá na pastinha de material de ampliação de conhecimento. E esses textos devem ser lidos, discutidos, refletidos pelo grupo, para pensar na escrita lá da resenha, onde vocês vão fazer a caracterização do tema, as características desses materiais, dos 3 textos que impactam no processo educacional, e espero que vocês tragam contribuições com alternativas para melhorar a qualidade do acesso dos adolescentes e, eventualmente, adultos à educação. Então, essas informações 1 e 2, vocês vão conseguir nos textos. A 3, vocês vão ter um vislumbre no texto e eu espero que vocês complementem com outras fontes. Aí cabe a vocês buscarem. Tá? Então, esses 3 itens, caracterizar o tema, características que impactam e como melhorar a educação, são itens que necessariamente devem constar no trabalho de cada grupo, né, no texto que vocês vão produzir. Além desses, vocês podem colocar exemplos e outras informações relevantes, em especial para esse terceiro tópico, que eu espero a complementação. Podem também buscar material de outras fontes bibliográficas, desde que a citem de forma adequada. Então, a tarefa 1 consiste em elaborar um trabalho de resenha crítica que contemple as demandas acima, as características 1, 2 e 3. E como fazer isso? Como organizar isso? Também não tem nenhum grande segredo. Eu deixo aqui um link de um vídeo, né, que se chama Qual a diferença entre resumo e resenha e como fazer. E deixo um segundo vídeo, Como fazer uma resenha crítica, fácil, rápido e prático. Também com outro vídeo no YouTube, ambos os vídeos disponíveis, gratuitos, para de fácil acesso. Também disponibilizei esses links no Avo, né, de modo
que apresente o tema de desenvolvimento proposto para o seu grupo. Tá? Paralelamente a esse texto, cada grupo vai produzir também uma apresentação. Via de regra, a gente trabalha com PowerPoint, mas pode ser Prezi. Atualmente, o pessoal também tem gostado muito de trabalhar com Canva. Eu não tenho grande expertise com Canva, mas tem alunos que têm optado por trabalhar com Canva. Não tem problema, né? É um formato de apresentação, de preparo, de organização de uma aula. Então, o texto vocês vão postar, assim como essa apresentação, e eles vão ser utilizados no dia do seminário. Vocês vão fazer essa apresentação lá em abril, meados de abril, acho que, se não me engano, dia 12 de abril, onde vocês vão fazer essa apresentação. Tá? É importante que todos participem da elaboração do texto e do trabalho, assim como apresente alguma modalidade de slide ou de apresentação com os nomes de cada um dos componentes do grupo e de cada um dos textos lidos. Então, normalmente, um slide de capa no início, que vocês apresentam a temática e o nome do grupo, e um no final, com as referências bibliográficas, contemplando esses 3 textos que o grupo leu, né, cada um dos grupos leu os seus 3 textos, e, eventualmente, complementou com outras fontes. Então, essa apresentação considera o trabalho que será produzido na tarefa 1. O que precisa postar lá? 2 anexos, o texto e os slides. E vocês devem se preparar para uma exposição de cerca de 30 minutos, mínimo 20, máximo 40 minutos, que se dará lá no dia, no sábado do dia do seminário. Tá? A postagem da tarefa 1, atividade prática, deve considerar, então, o texto produzido e a apresentação dos slides. Esses 2 documentos devem ser realizados, devem ser postados até o dia 31/3. Daí a importância da gente estar começando agora, de a gente já ter esse webinário com toda essa explicação. Vocês vão ter aí cerca de 15 dias para essa produção. Tá? Então, até o dia 31, poste aqui a produção da atividade prática. Por que até dia 31 e não só lá na véspera do seminário? Porque vocês têm que possibilitar que o tutor receba esses documentos e organizem lá a pasta com todos os documentos para acesso dos demais colegas. Tá? Então, esses materiais serão reunidos pelos tutores de cada polo e compartilhados com todos vocês, nos seus respectivos polos, de modo que todos tenham acesso aos textos e os slides das apresentações dos seus pares, que serão apresentadas lá na tarefa 2, no dia do seminário. Então, avançando para a tarefa 2. Então, até dia 31, todo mundo fez a leitura dos seus textos, produziu a resenha crítica e postou lá o seu material e o seu slide. Segue a disciplina com as demais atividades, e aí a tarefa 2. No final de semana do dia 12/4, que se refere à data do seminário, então anotem essa data, guardem. Não é incomum o aluno, esqueci a data do seminário, e aí acaba se complicando. Ou às vezes aparecem atividades concorrentes, eu sei que alguns de vocês trabalham, eu sei que alguns de vocês têm família, então se organizem com antecedência, deixando essa data do seminário específica para as atividades presenciais. Vejam, o curso EAD tem uma série de benefícios e de facilidades. A gente tem poucos encontros presenciais, então é importante que vocês atentem para essas datas, reservem essas datas, para que possam fazer as interações necessárias em cada uma dessas ocasiões. Tá? Então, no dia 12/4, que é a data do seminário, os grupos vão se reunir presencialmente nos seus respectivos polos para realizar a apresentação do seminário. Que apresentação? Esse texto e esse slide que vocês já tinham postado aqui no dia 31. Não tem nada de mirabolante. Tá? Assim como, então vocês vão apresentar o que você produziu, assim como assistir às apresentações dos 5 outros trabalhos produzidos pelos seus pares. Então, o grupo, o grupo 1 apresenta o seu trabalho e depois assiste a apresentação do 2, do 3, do 4, do 5 e do 6. O grupo 2, primeiro assiste a apresentação do grupo 1, depois apresenta o seu trabalho e assiste as outras 4 apresentações, o grupo 3, 4, 5 e 6. E assim sucessivamente.
Então, após vocês assistirem às apresentações dos seus colegas, vocês vão analisar o material dos seus pares, né? Tanto o texto que eles apresentaram, quanto as apresentações, que os tutores já vão deixar lá na sala para vocês depois do dia 31. Vocês vão ver a apresentação e vão ter esse material também na sala desde o dia 31, ou a partir do dia 31. Então, assistiu apresentações dos colegas, vocês vão se reunir e fazer um breve relato, agora uma nova resenha da compreensão de vocês sobre o que os seus colegas apresentaram. Vejam que essa atividade, ela já é uma atividade preparatória para vocês se tornarem docentes. Vocês vão dar uma aula sobre uma temática, uma aula mais curta, de cerca de 30 minutos, e essa aula tem que ser compreensível para as pessoas que assistem, para o seu público, para os seus estudantes. No caso dessa atividade, os seus colegas. Então, seus colegas vão assistir, produzir uma resenha do seu trabalho, né, da sua apresentação. Então, essa atividade da resenha, da apresentação dos pares, vai ser realizada, essa sim, tem um prazo curtinho. Ela vai acontecer nesse final de semana do seminário. Aí, de acordo com a disponibilidade do tempo, do polo, da organização das atividades no polo, vocês podem fazer uma apresentação e a discussão, já começa a escrever. Eu sugiro que façam um rascunho, depois apresentação 2, outro rascunho, apresentação 3, e assim sucessivamente, para que depois vocês se reúnam com esses rascunhos e produzam um grande texto, que vai ser um trabalho agora das 5 apresentações. Tá? Então, essa atividade realizada no final de semana do seminário apresentará um único texto escrito com as resenhas de cada um dos 5 outros trabalhos de colegas. Então, esse vai ser um documento mais longo, com aula entre 15 e 25 laudas. Por quê? A proposta da escrita é de 3 a 5 laudas para cada seminário. Como são 5, né, que vocês vão assistir, 15 a 25. Tá? Mais abaixo aqui eu vou apresentar essa estrutura. Por que ele fica longo? Porque vocês vão apresentar uma resenha, ou 5 resenhas, né, uma resenha de cada um dos 5 trabalhos que os pares apresentaram. Então, esse texto único, com os 5 resumos, ou as 5 resenhas, das 5 apresentações dos trabalhos dos pares, vai ser postado no formato Word, Doc ou DocX, ou qualquer outro editor de texto compatível, até o domingo, dia 13. Até o domingo à noite, dia 13. No campo tarefa, link, né, poste aqui sua produção de seminário, que se encontra no tópico conteúdo da sala virtual, né, de modo a possibilitar a correção pelo tutor. Descrição. Deixa eu só tomar uma aguinha. Meu Deus, uma garrafa de 1,5 litro. Podem se acostumar. Vocês vão ser professores, vocês vão ter que beber muita água. Eu já acabei me acostumando com a garrafa maior. Tá, então, a descrição do seminário. Cada aluno, isso é importante, deve postar as 2 atividades relativas a seu grupo. Então, eu tenho lá um grupo com 5 pessoas. Vão ter 5 atividades com o mesmo nome. Por quê? Para possibilitar o tutor de lançar a nota para todos os alunos. Então, todos os membros do grupo devem postar a mesma atividade, de modo a possibilitar a atribuição de nota. Como que vocês vão escrever o nome da atividade? É atividade 1, atividade 2, tarefa 1? Não. Vamos escrever o nome para que fique claro. E todo mundo vai pôr o mesmo nome. Então, AP, onde AP é a atividade prática, e os slides. O nome, os primeiros nomes do membro do grupo, fulano, cicrano, beltrano, G1, o número do seu grupo, e o nome do seu polo. Então, por exemplo, João Narciso, Maria da Penha e José da Silva ficam João, Maria e José. Então, vai ficar lá AP, João, Maria e José, G1, Montes Claros. Mas não tem polo em Montes Claros. Sim, eu usei aqui só um exemplo. Tem os polos que vocês estão cursando aí, Carlos Chagas, Taiobeiras, etc. Você vai pôr o polo que você está matriculado. Para atividade prática,
tarefa 1, são 2 documentos. A resenha dos 3 textos, né, com aqueles 3 tópicos, e a apresentação de slides. A produção textual do seu grupo, no seu tema, acrescido dos slides que vão ser apresentados no seminário. Na atividade do seminário, tarefa 2, um outro documento com resumo dos trabalhos dos colegas, né? A resenha ali daqueles 5 trabalhos, aquele documento grandão, né, de 15 a 25 páginas. É importante lembrar que cada acadêmico de cada grupo, de novo, a informação que está aqui em cima, mas por que isso é importante você estar repetindo? Porque se você não postar a atividade, você vai ficar sem nota. Cada acadêmico de cada grupo deverá postar a mesma atividade, o mesmo texto para todos os membros do grupo. Então, lá, digamos que é do grupo do João Maria José, João vai postar AP, João Maria José, G1, Montes Claros. Apresentação, João Maria José, Montes Claros, que é o documento do slide. No seminário, vai postar lá, seminário, João Maria José, G1, Montes Claros, que é o documento do seu grupo. Então, esses 2 na primeira, esse na tarefa 2. De modo similar, Maria também vai postar AP, João Maria José, apresentação, João Maria José, seminário, João Maria José. E depois, José também vai apresentar, né, vai postar esses mesmos anexos. Por isso que eu falei, vocês compartilham esses e-mails, né, compartilham o trabalho, ó, eu vou postar, aí manda para os colegas, o colega já pega lá o mesmo anexo e manda também, não inventa moda de ficar colocando um nome diferente, que atrapalha, dá muito trabalho para o professor, para o tutor fazer o lançamento das notas. O propósito de cada um do grupo postar as 2 atividades, ou os 3 documentos, é possibilitar que os tutores corrijam cada um dos trabalhos de cada aluno e ter, ao mesmo tempo, para a postagem das notas de cada cadeira. Eu falei que eu vou falar aqui das orientações gerais, então, estrutura da resenha crítica. Então, eu indiquei lá os 2 vídeos, repeti eles aqui. A resenha, então, deve ter a complementação de fontes que vocês vão buscar, os textos que vocês vão ler, e não opinião própria. Deve ser redigido de forma objetiva e clara, uma posição concisa e, ao mesmo tempo, conter informações essenciais ao atendimento do assunto tratado. Por isso, a resenha crítica vai ter, de mínimo, 3, no máximo 5 laudas. Por isso, o trabalho final, 5 vezes isso, 15 a 25 laudas. Além disso, torna-se necessário apresentar análises, reflexões, comentários elaborados pelo grupo, e não somente opiniões de terceiros ou resumo dos textos. Então, o texto de vocês vai ter sempre uma introdução, finalidade da resenha, os assuntos que foram abordados nos textos que vocês leram, né, que serviram como embasamento. Um desenvolvimento, onde vocês vão começar a discutir esses textos, né, apresentar os pontos que julgarem mais importantes do material, tentando relacioná-los, né, fazendo uma exposição do tema, explicando como seria realizado o trabalho, etc., considerando aqueles 3 aspectos. Quais 3 aspectos? Voltei aqui em cima. Caracterização do tema, características que impactam e alternativas para melhorar a educação. Então, isso vem no desenvolvimento. E considerações finais. Você vai retomar lá os pontos centrais e como que a gente contribui para essa formação. No fim, referências, apenas usados os textos que foram citados no texto, então, via de regra, os 3 artigos, e, eventualmente, outros textos que vocês buscaram para complementar. Além do caderno didático, podem utilizar outras referências que abordem o tema, artigos, teses, dissertações, livros, desde que referenciem. Em termos de formatação, apresentação em documento folha A4, produção padrão, fonte Times ou Arial, tamanho 12, qualquer palavra em inglês, latim ou outro idioma vai ser escrita em itálico, como aqui, tá vendo? Fonte, aí o nome lá em inglês, o outro nome em inglês, itálico. Títulos em negrito,
como aqui, como aqui. Todo o texto com alinhamento justificado, tá vendo que o texto inicia no início da linha e vem até o final da linha, exceto para a última linha, que pode ter dentição. Figura, imagem deve ser citada. Espaçamento entre linhas 1,5, margens esquerda e superior 3, 3, direita e inferior 2 e 2. Recuo de parágrafo 1,25. Tá? Então, normas da BNT, está lá no nosso material para download. Aí aqui eu repeti os materiais de apoio, está lá em cima, eu copiei eles novamente aqui embaixo, para quem desejar só buscar aqui. Lembrando que podem ser buscadas outras fontes. Como vai ser avaliado o trabalho? Ah, mas eu fiz, ganhei uma nota ruim. Bom, tinha uma instrução de como o trabalho vai ser avaliado. Então, leiam a instrução de como o trabalho vai ser avaliado, para que vocês façam um trabalho que se adeque aos aspectos da avaliação. Não tem segredo, não tem surpresa. Tá? Então, não tem avaliação separada para cada tarefa, visto que elas se complementam. A avaliação será de 20 pontos na atividade final. Tá? Nesse sentido, a avaliação vai considerar lá da resenha de 5 textos, dos 5 trabalhos, com 15 a 25 páginas. Postagem da atividade na data correta, até 3 pontos. Avaliação geral do texto, as normas de formatação, até 4 pontos. Avaliação das informações das resenhas. Então, aqui é a parte central, onde você está ali verificando se a produção, você leu os 3 textos, e se o grupo leu os 3 textos e fez as resenhas, considerando os pontos centrais desses 3 textos, até 13 pontos. Tá? Então, como é que vai ser avaliado isso aqui? Apresenta os pontos centrais do tema da apresentação, descreve adequadamente o material, integra o material do seminário com outras fontes, é claro. Tá? Então, são os aspectos que os tutores vão utilizar para avaliar seu texto. Eu espero que todos alcancem os 20 pontos, façam textos claros, com uma formatação adequada e entreguem na data correta. Eu sei que existem diversas dificuldades que às vezes atrapalham, impedem que isso aconteça. Mas vocês já têm aqui explícito como que vai ser avaliado. Então não tem segredo de falar, mas eu não sabia que ia perder pontos se entregasse atrasado. Ou eu não sabia que ia perder pontos se eu não usasse as normas. As normas estão aqui em cima. Ó, formatação. Eu não sabia que tinha que escrever os 3 artigos. Está tudo aqui escrito. Ok? Então, voltando lá para a sala. Então, aqui tem o planejamento, foi esse que eu acabei de ler. Campo para postar atividade prática. Seu texto e a sua apresentação, e o campo para apresentar a atividade do seminário. É o textão lá de 15 a 25 laudas. Dentro das semanas, a gente começa a discutir, então, na primeira semana, essa que a gente já está, a introdução ao curso, com a organização do seminário, como acabei de fazer, e leitura do material didático de apresentação do curso. Tá? Então, aqui, e o fórum de discussão, como de praxe, em todas as semanas. Então, aqui eu deixei 3 videoaulas para vocês. Uma primeira da apresentação do nosso curso, onde eu falo quem sou eu, onde que a gente está situado, uma disciplina do 4º período. Uma aula ali com a introdução do livro e um vídeo complementar que eu peguei na internet, que chama Pedagogia, Aula 1, Didática e Planejamento de Avaliação, que complementa essa discussão da primeira semana. Então, vocês vão assistir esses 3 vídeos, ler lá a introdução do livro, é só umas 2 páginas, e aí tem um fórum de discussão para a discussão dessa primeira semana. Como vocês já veem, já está aqui fazendo o webinário, e como de praxe, a atividade de aprendizagem
da que aparece na primeira semana. Tá? Então, tem orientações, a atividade de aprendizagem também vai ser uma escrita da resenha crítica, é um trabalho parcial do trabalho da atividade prática. Eu solicitei fazer uma resenha de um ou dois textos, deixa eu confirmar aqui. Professor, enquanto isso, eu posso fazer uma pergunta? Claro, à vontade. A Eudilene, ela pergunta, ela diz assim, que no polo dela, que é Carlos Chagas, tem 18 alunos, e eles se dividem em 5 grupos. Pode continuar com esses 5 grupos, ou é obrigatório dividir em 6 grupos para trabalharem os 6 temas? Tira o grupo 6, pode manter os 5 grupos, porque diminuiu demais. Como diminuiu demais, ia ficar duplas, ia ficar bem distinto, bem difícil. Podem manter 5 grupos, eles tiram o grupo 6, no polo Carlos Chagas. Ok. Viu, Eudilene? Aqui, conferir. Vou compartilhar a apresentação da atividade avaliativa. Até de modo a incentivar... Opa, comentei demais. Sem nenhum grande segredo, a atividade de aprendizagem é pensada como parte... Opa, não foi. Mostrando aqui, achando que foi, não foi. Então, a atividade de aprendizagem ela vai ser uma parte da atividade prática. Ela vai contemplar ali, como vão ter 3 textos para cada grupo, cada aluno vai selecionar pelo menos 2 textos desses 3 e vai fazer uma resenha deles. Ou seja, vocês já vão fazer uma preparação e eu estou incentivando a leitura dos 3 textos. Okay? Então, a atividade também pode ser realizada utilizando os 3, mas pelo menos 2 dos 3. Aí, mesmo esquema, né? A produção considera a leitura básica até 3 pontos, integração dos 2 ou 3 textos até 6 pontos e a entrega do prazo de 1 ponto. Essa atividade é para ser entregue até dia 14/4. Então, tem bastante prazo para fazê-la. Eu sugiro que façam com antecedência, de modo já a se organizar para a atividade do seminário, atividade prática e seminário. Voltando para a sala. Tá, então, atividade prática, orientações, como que escreve a resenha, e poste aqui sua atividade prática. Então, essa aqui você tem mais prazo, mas, de novo, sugiro que já façam antes, mesmo que não postem, já façam antes, até para adiantar a produção do seu atividade prática seminário. A partir da segunda semana, nessa semana que vem, a gente avança para a unidade 1 do caderno didático. Como eu disse lá, os tópicos, componentes de ensino-aprendizagem, estratégias, recursos didáticos e avaliação. Vai fazer a leitura do caderno didático, fórum de discussão. Essa sala ainda não está aberta para vocês, mas já tem lá a aula didática, fórum. Semana 3, o importante aqui vai ser o webinário, dia 4/4, já às vésperas da primeira prova. E semana 4, mesmo esquema, atividade, aula, link e fórum. Pensando nas avaliações, então temos a autoavaliação que vai ser aberta em momento oportuno, até o fim da disciplina. A avaliação online, dia 24 a 27, segunda oportunidade apenas para os casos previstos em lei. Avaliação presencial, outra data importante, igual a data do seminário. Não faltem a data da prova, isso pode comprometer o seu curso. Por quê? Porque vai ser só a minha prova? Não. Vocês vão fazer várias provas nesse encontro presencial de 31/5, relativas ao 4º semestre. Aqui, já está até aberta a autoavaliação.
Tratamento excepcional para casos previstos em lei, EIO também, casos previstos em lei, prova final, né, vai ser elencada num outro momento, está toda montada, mas ainda fechados os tópicos, considerando aí o avanço da nossa disciplina. Agora eu paro a apresentação e fico por conta de dúvidas, esclarecimentos, questões. Professor, nós temos aqui só a Karine perguntando se a atividade de aprendizagem ela tem que ser feita individualmente? A atividade de aprendizagem é individual, pelo menos 2 dos 3 textos. Aí depois, com essa atividade de aprendizagem que você fez individualmente, você se reúne com seus colegas e aí reúne as informações sua e dos outros membros do grupo para a produção do texto coletivo, que é da atividade prática. Tá? Então, a atividade de aprendizagem é individual. Professor, não temos mais perguntas. Bom, considerando nosso horário, acho que eu consegui fazer uma apresentação clara, né? Eu acho que cumprimos o nosso objetivo central, que é apresentar o seminário e tirar as dúvidas. Eu felicito mais uma vez a todos e todas, né? Espero que vocês gostem tanto da disciplina quanto eu gosto. Eu entendo que às vezes a didática pode parecer um pouquinho árida, né? Mas é uma dessas disciplinas que nos auxiliam, né? Nos ensinam a ser professores, né? Que cuidam dessa parte, dessa organização do ser professor. Então, é uma disciplina que, particularmente, eu gosto muito. Espero que gostem tanto quanto eu. E lembrem-se, o melhor aluno não é necessariamente o mais inteligente, mas é aquele que mais ou melhor persevera estudando diariamente um pouco, acompanhando a sala, participando ali dos fóruns, das discussões, e realizando as suas leituras, né, tanto do material didático quanto dos materiais das atividades, né, de avaliativa e de atividade prática. Então, eu estimo aí um sucesso para todos, né? As aulas já estão lá, vão ser abertas as semanas, e a gente volta a se encontrar em 4/4 com o nosso segundo webinário. Nós que te agradecemos, professor, por esse momento, viu? As explicações foram realmente muito claras e as dúvidas também foram assim, sanadas rapidamente. Muito obrigada, viu, professor? Nós agradecemos também a presença dos tutores presenciais e à distância e de todos vocês, cursistas, que estiveram aqui conosco, tá bom? Um abração e nós aguardamos vocês na sexta-feira, dia 21, com a disciplina Biologia Molecular, tá bom? Aguardamos todos vocês aqui. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, viu? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, um grande abraço.